Olá, gente querida! Hoje é domingo, dia 23 de janeiro. Nós estamos no terceiro domingo do tempo comum. A palavra de Deus desse domingo gira, sobretudo, em torno do valor da palavra de Deus como aquela que é capaz de gerar comunidade, capaz de nos converter e, sobretudo, a palavra que é força de evangelização dos pobres e oprimidos, para anunciar um ano novo, um tempo de graça, um kairós de Deus. O texto do Santo Evangelho é de Lucas, capítulo 1, versículos de 1 a 4, e depois o capítulo 4, versículos 14 a 21. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos acontecimentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito Santo, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, a liturgia desse terceiro domingo do tempo comum, como acabamos de perceber, nos oferece uma reflexão sobre o início do ministério público de Jesus a partir de sua visita à sinagoga de Nazaré. A grande característica da liturgia desse domingo é a centralidade da palavra. Isso se revela na primeira leitura de Neemias 8. A comunidade pós-exílica nasce da escuta da palavra de Deus. No texto de Lucas, o processo de escritura do Evangelho, o modo como Lucas escreve o Evangelho, e a proclamação da palavra, naquela breve homilia que Jesus faz, apresenta o modo como Jesus interpreta Isaías 61. Aparece também o elemento da centralidade da palavra no Salmo 19. As suas palavras são espírito e vida. E Paulo, quando pensa na edificação do corpo eclesial, começa exatamente com os ministérios ligados à palavra. Apóstolos, profetas e aqueles que se dedicam ao ensino. Olhemos então com mais cuidado essas três leituras. Primeira leitura de Neemias, capítulo 8. Esdras apresenta a lei ao povo, homens, mulheres e crianças, a todos aqueles que podem compreender a palavra de Deus. Ele lê a Torá, o Pentateuco, a lei mosaica, do amanhecer até ao meio-dia. Todo o povo escuta com atenção e todo o povo responde: Amém,
amém, cumpriremos tudo aquilo que o Senhor nos pede. O texto da primeira leitura apresenta um método, uma verdadeira Lectio Divina. Esdras faz a leitura da lei, faz a explicação da lei, o povo compreende e ao final responde: amém, amém, cumpriremos a palavra de Deus. Como se conclui o texto? Com um dia totalmente consagrado ao Senhor. E nesse dia consagrado ao Senhor, é dia de fazer festa, é um dia de conversão, por um lado, mas ao mesmo tempo é um dia de comer e beber, é dia de fazer festa e de repartir com quem não tem nada para comer. É um dia santo. Isto é, a palavra proclamada gera conversão, gera obediência, gera alegria, gera festa, gera santidade. Esse é o processo de reconstrução da nação judaica depois do retorno do exílio babilônico. A pergunta fundamental é: a partir de quais valores, fundamentados em quais valores, o povo de Israel vai reconstruir a sua vida depois do exílio babilônico? E o primeiro processo é o processo de reconstrução da aliança, de refazer a aliança com o Senhor. Aí está a grande importância dada à palavra de Deus na reconstrução da comunidade israelita no pós-exílio. Todos eles choram, convertem-se e dizem: amém, amém, cumpriremos a palavra do Senhor. São Paulo, na segunda leitura, que é de 1 Coríntios capítulo 12, nos ajuda a perceber como é que a comunidade deve ser edificada. Corinto foi a comunidade que mais deu trabalho a Paulo. É, por um lado, uma comunidade muito rica de carismas, é uma comunidade com muitos dons, muitos carismas, que se transformam em ministérios. Por outro lado, há uma grande confusão e uma grande divisão, partidos, grupos, brigando entre si. Paulo tem o objetivo, neste capítulo 12 de 1 Coríntios, sobretudo no capítulo 14, o objetivo de Paulo é pôr ordem nos carismas em vista da edificação da comunhão comunitária. Há muita divisão, há muitos partidos. O que é que Paulo faz? Utiliza primeiro a metáfora do corpo. O corpo é um só, tem muitos membros, todos os membros do corpo devem estar unidos, e o fundamento desta unidade do corpo é o amor, é a comunhão. Paulo então nos ajuda a compreender que o corpo eclesial, a igreja, é o corpo de Cristo, o Cristo total. Cristo cabeça, Cristo corpo. É bem verdade que com esta palavra, com esta linguagem, somente na carta aos Colossenses vai aparecer com maior clareza. A igreja é corpo de Cristo. A igreja é uma comunidade de irmãos. E os irmãos devem viver em comunhão, devem ser solidários. Como é que se deve viver esta comunhão comunitária? Se a comunidade for formada pela palavra de Deus. Paulo diz que há uma hierarquia nos carismas. E os primeiros e os mais importantes são os carismas ligados à palavra. Apóstolos, profetas e doutores. Apóstolos, profetas e aqueles que ensinam. Paulo está dizendo que a comunidade eclesial, o corpo de Cristo, nasce exatamente da centralidade da palavra de Deus. É isso mesmo que diz Lucas no texto do Santo Evangelho. Como vocês puderam perceber, o Evangelho de hoje tem duas partes muito claras. A introdução, ou o prólogo do Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 1, versículos de 1 a 4, e depois o início do ministério público de Jesus na sinagoga de Nazaré, lá no capítulo 4, versículos 14 a 21. O que diz Lucas na introdução, no prólogo do seu evangelho? Ele diz que o evangelho é para contar a história dos acontecimentos, dos eventos que se realizaram em meio aos cristãos. Sobretudo, o mistério pascal, o ministério público de Jesus, mas sobretudo a sua paixão, morte e ressurreição.
Para fazer este relato, Lucas se utiliza de duas fontes: as testemunhas oculares, isto é, sobretudo os apóstolos, pessoas que conviveram com Jesus, e os ministros da palavra, catequistas, missionários, sobretudo já de uma segunda geração. As testemunhas oculares, obviamente, são da primeira geração, sobretudo os apóstolos. Só que quando Lucas escreveu o seu evangelho, nós já estamos na década de 80. Os apóstolos praticamente todos já haviam morrido. Por isso que é tão importante colocar tudo isso por escrito, para guardar. Lucas diz que fez uma investigação cuidadosa de tudo aquilo que aconteceu. Selecionou materiais, checou fontes, e ele escreve o seu evangelho com um objetivo. Ele dedica o seu evangelho a alguém chamado Teófilo, que tanto pode ser uma pessoa concreta, um homem, talvez até alguém que financiou a obra, como pode ter um significado simbólico. A palavra Teófilo, Theos, Philos, significa amigo de Deus. Isto é, o evangelho é escrito para todas as pessoas que são amigas de Deus. Para quê? Para que cada cristão que já recebeu uma primeira evangelização possa verificar a solidez da formação que foi recebida. Verificar a solidez daquela primeira evangelização que foi recebida dos apóstolos. Portanto, o evangelho tem a função de salvar, o evangelho tem a função de dar uma formação mais aprimorada, mais acabada, verificar a solidez da formação que os discípulos receberam. A segunda parte do texto do Santo Evangelho, como disse, é do capítulo 4, versículos 14 a 21. Aí está o início da pregação de Jesus, e Lucas leva o início do ministério público de Jesus para a sinagoga de Nazaré, onde Jesus cresceu. O ambiente é o culto na sinagoga num dia de sábado. Na manhã do sábado, geralmente pelas 9 horas, os judeus realizam o culto sinagogal, o culto sabático. Constituía-se, sobretudo, de um trecho da Torá. Os judeus dividiram o Pentateuco em mais de 50 parashot, sessões, e cada sessão era lida no culto sinagogal do sábado. Portanto, a primeira parte é a leitura de trechos da Torá separada, selecionada, dividida anteriormente. Depois cantavam muitos salmos, tanto na introdução, no meio, como também no final. E, finalmente, havia uma leitura da profecia, a Haftarah. Todo homem, depois de 13 anos, 12, 13 anos, quando tiver feito a cerimônia de Bar Mitzvah, isto é, filho do mandamento, poderia ler o trecho da profecia, Haftarah, e fazer o comentário à palavra de Deus. Naquele dia, Jesus se levantou, tomou o texto de Isaías 61, fez a leitura de Isaías 61, especialmente os versículos 1 e 2, e como já conhecemos muito bem, aí está o programa missionário que Jesus vai realizar. Esse programa missionário se constitui sobretudo da anúncio de uma boa notícia, o anúncio de um evangelho, o anúncio de uma alvissareira esperançosa notícia para a humanidade. Jesus quer anunciar aos pobres, aos deserdados, aos oprimidos, aos cativos, aqueles que estão prisioneiros, aos doentes, aos impuros, aos pecadores. Jesus quer anunciar um tempo da graça. O hoje cairológico de Deus é um kairos, é o tempo da graça, é o tempo da libertação. É bonito perceber como, no ministério público de Jesus, a palavra proclamada e as ações libertadoras encontram igualmente refúgio na palavra, na pregação e nas ações de Jesus. A pregação de Jesus é um evento, a palavra é um evento, é um acontecimento. É palavra, mas é sobretudo ação, é fato, é missão, é cura, é libertação. Jesus não prega uma palavra vazia. A palavra é sempre acompanhada de um gesto salvífico e libertador. Aí está também a missão da igreja, dar continuidade à mesma missão de Jesus. Neste domingo, portanto, podemos rezar a partir de muitos elementos, mas eu gostaria de propor esses 3. Qual é o lugar que a palavra de Deus tem em nossas vidas? Sobretudo com aquele método de leitura, explicação, acolhimento, conversão
e ação de graças ou festa, temos tempo e damos atenção à Léxio Divina em nossas vidas? A palavra gera um vínculo comunitário, formado pela caridade. A palavra gera em nós caridade, comunhão, comunidades novas. Terceiro, a palavra, na força do Espírito, é uma boa notícia, deve ser uma boa notícia aos pobres e aos oprimidos, porque hoje é o tempo da graça, hoje é o tempo da salvação. Um abraço a você, bom domingo, fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.